que você acha que são erros ou lacunas que a igreja brasileira tem no que diz respeito à sua compreensão sobre teologia e filosofia? Um dos aspectos é que a nossa cultura tem uma resistência à disciplina, ao estudo, né, e à filosofia de modo mais amplo. Então, um certo... Talvez porque a gente seja tão bom em improvisar, a gente acha que é meio desnecessário aprofundar as discussões, compreender bem as coisas, né, pensar mais pausadamente. Então, essa cultura do improviso, de certa forma, nos deixa um pouco numa dimensão anti-intelectualista. A gente tende a considerar, bom, é só chegar e fazer. E aí a gente tende a desconsiderar um pouco mais dessa pausa para buscar um tipo de conhecimento que nos permita servir com maior clareza, com maior eficácia. Esse é um dos aspectos. Isso se traduz, em termos práticos, dentro de alguns daqueles problemas que a gente já mencionou. Então, um deles é a nossa incapacidade de entender muito bem a água na qual a gente está e assim poder servir tanto confrontando aquilo que é pecado, que é ruim, quanto exaltando, honrando aquilo que é bom. Então, a nossa relação com a cultura é uma relação tensa, truncada. Nós somos crentes que, talvez na maior parte das vezes, simplesmente assimilamos o jeitinho brasileiro e aplicamos o jeitinho brasileiro na igreja, no trabalho, no casamento, no namoro. O jeitinho brasileiro no namoro eu não posso fazer sexo antes do casamento, mas, tecnicamente, né, passar a mão aqui ou ali, fazer uma coisinha ou outra, não é fazer sexo. Então, né, jeitinho brasileiro. Então, a nossa incapacidade de discernir a cultura nos torna presas fáceis de alguns valores culturais e, por isso, né, nos deixa mais moldados pela visão de mundo da nossa tradição, do nosso tempo, do nosso povo, e cria modos cristãos, ou modos brasileiros de ser cristão, que muitas vezes são coisas absurdas. Esse é um problema, né? O poder formativo da cultura sobre nós, como eu já mencionei. O segundo aspecto é essa incapacidade de dialogar. Como nós nos tornamos muito mais moldados e muito menos, né, propensos a refletir criticamente sobre a nossa cultura, a gente também perde nas nossas formas de comunicação. Então, os caras já estão discutindo uma série de questões novas e a gente ainda está brigando aqui se pode ter bateria ou não no culto, ou a gente ainda está pregando um evangelho que desafia ídolos de 30, 40, 50 anos atrás. Muitas vezes a gente não está entendendo quais são as questões dos caras à nossa volta. Claro, o problema é sempre o mesmo, é pecado e rebelião contra Deus. Mas esse problema se traduz de modos diferentes a cada geração. Sabe como é o nome disso aí na prática? É teologia do retrovisor. Isso. É isso aí. Sempre olhando para trás. Então, a nossa incapacidade de pensar em alguns aspectos que a teologia filosófica nos ajuda, nos faz muito atrasados. Os caras estão recebendo material na universidade que a gente ainda nem parou para pensar. E aí a gente não consegue entender como é que o nosso adolescente e o nosso jovem, tão facilmente, às vezes até permanecendo na igreja, assumiu estilos de vida anticristãos, caiu numa série de contos, né? Foi seduzido por narrativas e visões de mundo. E a gente só diz, mas a gente não estava aqui pregando o evangelho todo domingo, a gente não estava aqui, né, tendo a nossa aula da escola dominical. É que a gente estava lutando as batalhas nos lugares errados. E lutando contra moinhos de vento, né? Como para usar a metáfora do Quixote. Cara, eu acho que o jovem que fica na igreja com a mente secularizada, ele é muito mais perigoso do que o jovem que tem a mente secularizada e sai da igreja.
Porque o primeiro, que é o que tenta viver essa síntese de dois mundos incompatíveis, ele não é intelectualmente honesto e ele vai causar muito dano para aqueles que ficaram do lado de dentro, porque ele vai ser um evangelista dessa síntese maluca. Por outro lado, o cara que foi cooptado pelos zeitgeists desse mundo, pela visão de mundo do presente século, pelo menos o cara é verdadeiro e autêntico e dizer, não, eu não acredito mais em Cristo, né? Isso aí para mim é furada. E a gente que é pastor, e você que está nos assistindo, provavelmente você é professor de escola dominical, você é uma pessoa que é líder da igreja, entenda isso. Nós precisamos urgentemente chamar as nossas igrejas a atenção de que a nossa mente também tem que ser redimida pelo evangelho do nosso Senhor Jesus. Não é somente ficar com aspirina para o coração, não, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Pois é, Deus abençoa também com o cérebro, gente. Então a teologia filosófica, como o Allen muito bem colocou, ela é um instrumento que nos ajuda a parar com essa teologia do improviso, de no final das contas vai tudo dar certo. Não, a gente tem que tomar cuidado. Erros na área da intelectualidade, na igreja local, podem custar muito caro para as próximas gerações, né? Eu ouvi muito isso de alguns jovens criticando, mas a igreja ela virou uma bolha. E como que a gente vai discordar de algumas maneiras, né? De fato, tem esse aspecto. Graças a Deus não é a igreja toda, né? Tem sempre um remanescente fiel, e eu creio que esse remanescente fiel vai continuar fazendo isso que a gente está tentando fazer aqui, que é ter um cristianismo para todas as áreas da vida. E é isso que é o grande legado do Schaeffer e desses personagens que o Allen tem colocado.